Fala, galerinha, beleza? Seja bem-vindo à nossa aula de Física para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto da SEDUC em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Fontinelli e o nosso tema de hoje é sobre ondulatória, conteúdo importantíssimo para estudantes da segunda série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem, beleza? Vamos lá então, galerinha, olha lá. Nossa habilidade de hoje é identificar os fenômenos ondulatórios. E o primeiro deles, olha só, é a reflexão, onde uma pessoa aqui, olha, ela vai gritar, né? E depois de um certo tempo, ela até ouve esse som chegando, né, até ela. E o que acontece aqui, olha, na reflexão? O que a gente vai ter? Eu vou ter uma onda, no caso aqui é representado por uma onda plana, tá, pessoal? Chegando numa superfície e recusteando, né? Ou seja, refletindo. Não precisa ser só 90 graus, pode ser também com um ângulo de inclinação. Quando eu tenho aqui, no caso, um ângulo de inclinação, olha o que a gente vai observar. Eu tenho uma onda chegando aqui incidente, tá certo? Nessa direção, a gente está representando aqui apenas a direção dessa onda. E aqui, olha, ela vai refletir. Quando ela reflete, eu tenho justamente a minha onda refletida. E aqui você vai ter, entre a incidente e a refletida, eu vou ter uma reta de referência que ela sempre tem que estar a 90 graus com a minha superfície. Essa reta eu chamo de reta normal, beleza? E aí eu observo o seguinte, olha só, eu tenho um ângulo em relação à normal. Eu não verifico esse ângulo em relação à superfície, eu verifico esse ângulo sempre em relação à minha reta normal. E aí eu tenho um ângulo de incidência e aqui eu tenho um ângulo de reflexão, beleza? Olha só, a gente fala assim, ó, primeira lei da reflexão é quando a gente considera que esse ângulo, esse raio de incidência, né, essa onda que chega e a onda que reflete e a minha normal estão no mesmo plano. Quando elas estão no mesmo plano, a gente fala que isso é a primeira lei da reflexão. E a segunda lei da reflexão vai ser quando esses meus ângulos aqui são iguais. Então, obrigatoriamente, essas leis têm que ser seguidas. Então, sempre eu vou ter ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão e esses três componentes, a onda de incidência, a onda refletida e a normal, no mesmo plano. Vamos lembrar aí, entender melhor, o que vem a ser esse plano que a gente está falando aqui, ó. Em verde eu tenho um plano horizontal, tá? Está em projeção, por isso que ele não fica retinho, né? Como se fosse essa mesa aqui é um plano que a gente vai ter, beleza? E aqui eu vou ter um plano na vertical. Esse plano na vertical é onde a gente vai representar os nossos raios, as nossas ondas. E aqui, olha, eu vou ter a onda chegando, certo? Em uma superfície, nesse plano alaranjado, né? Meio laranja, meio amarelinho. E chegando aqui, olha, com a reta normal e depois ela vai ser o quê? Refletida, beleza? Então, essa é a primeira lei da reflexão, ou seja, eles estão no mesmo plano, são coplanares, ok? Aí eu observo o seguinte, toda vez que você fala, né, esse seu som se propaga com uma onda, bate uma superfície e volta. E eu posso perceber isso ou não. E aí o que acontece? Para você calcular características desse cara aqui, desse som indo e voltando, eu uso sempre essa fórmula, 2D igual a VT, que na verdade é aquela mesma fórmula da velocidade média. Velocidade média, espaço sobre tempo. Só que aqui o meu espaço, como o som, ele vai e volta, não é isso? Esse meu espaço vai ser o quê? 2 vezes a minha distância, por isso que está 2D aqui, ok? E aí nós temos duas situações, pode ter eco ou pode ter um outro fenômeno que a gente chama de reverberação. Se for o eco, eu tenho uma condição, que é meu tempo maior ou igual a 0,1 segundos. Essa é uma condição. Por quê? Porque o nosso ouvido só consegue perceber se tem fontes diferentes, se tiver uma diferença de intervalo aí de 0,1 segundo. Menos que isso ele não consegue perceber, beleza? Então o eco só vai ser percebido nesse valor ou maior, beleza? A reverberação então vai ser quando? Quando tiver um tempo menor que 0,1 segundos. Beleza, nós já sabemos que a velocidade do som é aproximadamente 340 metros por segundo, né? Esse é o padrão que normalmente nós adotamos. Quando eu pego esses 340 metros por segundo aqui, que eu já sei, e jogo aqui na nossa velocidade, pego esse meu tempo, que é 0,1 segundo, e jogo aqui no meu tempo, olha o que a gente vai ter. 340 vezes 0,1. Quanto é que é 340 vezes 0,1, fonte? Fácil. 30 aí?
4. Esse 2 aqui está multiplicando com D, o que faz com ele? Passa dividindo. Quando eu divido 34 por 2, vai dar quanto? 17. O que é isso? É a distância de você até o obstáculo para que ocorra o eco. Porque eu estou usando quanto? 0,1 de tempo, que é a condição que nós temos aqui, olha, para que aconteça o eco, 0,1 ou mais. Então, para você ter eco, você precisa de quanto de distância? 17 metros ou mais. Caso você tenha menos, não vai acontecer eco, você não vai perceber nada. Na verdade, o que vai acontecer é a reverberação. Beleza? Vamos lá, então. Aplicações que você vai ter na reflexão. Morcegos. O morcego tem uma visão péssima, praticamente ele não enxerga nada. Como é que ele consegue se localizar? Através desse fenômeno das ondas, que é justamente a reflexão. Ele emite o som, consegue encontrar os insetos, consegue encontrar aonde ele quer pousar, consegue encontrar paredões, todos por esse sistema de reflexão. O outro cara que também utiliza esse sistema é justamente os golfinhos, para localizar cardumes, por exemplo, para poder se alimentar, não é isso? Outro caso que nós temos também de reflexão, tem muitas possibilidades para você trabalhar isso aqui, todos usando aquela fórmula 2D igual a VT. Fazendo a leitura do fundo do oceano, eu posso fazer usando o quê? Reflexão. Também para localizar inimigos, num caso de guerra, né? Eu posso localizar através da reflexão. Os sonares também funcionam da mesma forma, tá, pessoal? Então, o que acontece? Aqui você vai ter, por exemplo, o navio aqui, olha, ele emite uma certa onda, ela bate no fundo e volta. É isso que ele faz para fazer a varredura e saber a profundidade do oceano. A galera da geofísica usa muito isso aí, não é isso? Outro caso, ultrassom, né? A gente quer ver lá se é menino, se é menina, não é assim? O que acontece? Pega o nosso monitor lá e amplia. Como é que a gente consegue fazer esse cara? É porque eu tenho um aparelhinho aqui que ele emite uma onda. Fonte, eu não ouço onda quando eu fui fazer esse exame que eu tive meu filho. É porque esse som que você emitido é um som que você não consegue ouvir. Vamos lembrar disso? Olha lá. Infrassom até 20 Hz eu não escuto, é um som inaudível para o ser humano. De 20 Hz até 20 mil Hz eu consigo ouvir, lembrando que a voz humana ela varia em torno, né? A maioria de 200 a 350 Hz, a maioria na voz normal, né? E você também vai ter o quê? Um som maior que 20 mil Hz, não é certo? Ou seja, esse som de 20 mil Hz eu chamo de ultrassom, é esse que você utiliza no exame. É por isso que você não percebe nenhum som, porque é um som muito alto. Se você observar, ou melhor, de alta intensidade, né? Em relação à frequência elevada. E aí, se você observar, o que acontece? Você, às vezes, está em casa parado, lá na casa do seu namorado, e o que acontece? O cachorro do teu namorado, não vai pensar besteira, é o cachorro dele, tá certo? O cachorro do teu namorado, do nada, levanta a orelha e começa a ficar atento. Por quê? Porque ele tem uma faixa de audição melhor do que a sua. A frequência que ele capta é melhor que a frequência nossa, que vai apenas de 20 a 20 mil Hz. Fechou, galerinha? Então, olha lá. Refração é um outro fenômeno que nós vamos ter. O que é a refração? Refração, observa, na reflexão ele bate e volta. Agora, na refração, não. Como é que acontece aqui? Na refração ele vem no meio, no ar, por exemplo, e ele muda de meio. Ele entra aqui no outro meio. Observa o seguinte, você está na piscina, certo? Lá mergulhando, né? Mergulhando na piscina. Meu Deus do céu, é um nadador perfeito. E aí o que acontece? Quando ele começa a nadar aqui na piscina, eu te pergunto, se tiver um som tocando lá fora, né? Fora da piscina, óbvio, e longe, você consegue perceber quando está lá no fundo que tem um som tocando? Se uma pessoa pular na piscina, você também não consegue observar, perceber isso? Por quê? Porque esse som está mudando de meio. Quando esse som muda de meio, as características desse som vai mudar. Observa que também vai ter uma planificação aqui, vai ser mantida aquela característica da reflexão. Porém, o que é mais importante para a gente aqui é saber, a aplicação na nossa fórmula, onde eu tenho velocidade, comprimento de onda e o ângulo. Que ângulo é esse? Ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Só que esses ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice. Lembra lá da matemática, né? A física não anda sem a matemática. Então, aqui eles são opostos pelos vértices. E o que é mais importante para a gente é que a frequência se mantém. Então, quando você tem, saindo do meio 1, indo para o meio 2, a velocidade da onda muda? Muda. O comprimento de onda muda? Muda. E a frequência? Não. Tá? Qual a principal característica quando a gente fala em refração?
muita gente pensa que é o desvio que ela vai sofrer. Não é o desvio, não é a mudança de ângulo. Porque se esse raio vier 90 graus, ele segue reto, não tem desvio. A principal característica é a mudança de velocidade. Toda vez que uma onda estiver em um meio e mudar para um outro meio, a velocidade desse meio vai mudar. A velocidade de propagação da onda vai mudar. Lembra na aula anterior que nós falamos de ondas? Que a gente falava, no meio sólido eu tenho uma velocidade, no meio líquido e no meio gasoso tem outra velocidade para o som, beleza? Então vamos lá. O que acontece? Próxima característica, próximo fenômeno, interferência. Olha lá, vamos lembrar antes de falar de interferência da amplitude. O que é amplitude? É do ponto máximo da minha onda, ou no caso aqui do meu pulso, que é a minha crista, até o nível de equilíbrio. Aí, olha, o que eu tenho aqui? Eu posso ter interferência de dois tipos, ou construtiva ou destrutiva. Olha a construtiva. As ondas, deixa ela estabilizar aqui, não está muito bom, né? Nosso processador aqui está travando, mas olha só, são duas ondas, um indo para a direita e outro vindo para a esquerda. Quando elas se encontram, elas somam, tá certo? As amplitudes. Então, eu tenho uma amplitude aqui da primeira onda, uma amplitude da segunda onda, quando elas passam uma pela outra, elas somam, né? E aí eu tenho uma amplitude resultante, uma amplitude total, que é a soma dessas amplitudes dos meus pulsos aqui. E aqui eu tenho uma destrutiva. Como é que é uma destrutiva? Aqui eu tenho duas amplitudes positivas, porque está acima de zero. Aqui, olha, eu tenho uma positiva e outra negativa, olha lá, uma positiva e outra negativa, né? É igual aquele namorado que não vale nada, né? Passa na nossa vida e vai embora, tu nunca mais vê e nem quer ver, porque ele só fez subtrair na nossa vida. Então, olha só, quando você tem isso, você vai somar? Vai, só que essa onda que está abaixo do nível de equilíbrio, ela é negativa. Então, como ela é negativa, ela vai entrar negativa aqui e vai acabar subtraindo. Se esses caras tiverem amplitudes iguais, ele vai zerar, que é o que acontece aqui com a gente, beleza? Para a gente fechar, vamos falar rapidinho de ressonância. Ressonância, o que é? É quando um elemento natural tem uma determinada frequência e recebe uma onda com a mesma frequência. Que isso vai provocar? Uma vibração do corpo. Olha lá, eu tenho aqui um copo, olha, ele está vibrando porque está recebendo uma frequência com a mesma frequência natural do copo, e resultado dela é que ele vai o quê? Quebrar com o passar do tempo. Isso aqui, esse teste era até feito em outras emissoras, né? Em programas da tarde, de domingo. Então, o que acontece? Quando você tem esse rompimento, porque não suporta a frequência durante muito tempo igual a dele, porque esse movimento dele vai ampliar. E o caso mais típico desse é a Ponte de Tacoma, de 1940, onde ela acabou caindo, né? Ela se moveu tanto e acontece o colapso total. Logicamente que foi refeita essa ponte, ó, o colapso dela aqui, né, caindo a ponte, ela foi refeita e hoje existe, na verdade, até duas pontes, sendo que uma acabou de ser construída em 2007. Fechou, galerinha? Então, por hoje não saia daí, pois após o intervalo teremos uma super aula de Educação Física com a professora Silvana Thaís, para você que é estudante da segunda série do ensino médio. Até a próxima. Valeu!